E aí galera, boa noite, 18h04, 6h04 da noite aqui para uma live de perguntas e respostas. Essa live de hoje não estava muito bem planejada, né? Eu pensei que não ia dar tempo, acabou que deu tempo. E aí, vamos fazer aqui, vamos ver se a galera do grupo vai estar aqui na live pra gente trabalhar aqui algumas perguntas, algumas respostas que possam ajudar vocês, beleza? Olá Ali, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos, quem vai entrando aí seja bem-vindo. Li, você pode por favor para mim apertar esse botãozinho de 3 pontinhos aqui e compartilhar o link da live comigo aqui no WhatsApp, por favor, para eu botar aqui no grupo. Meu outro celular, não sei porquê, não tem essa função, eu não consigo compartilhar essa live no outro celular. E se eu fizer daqui vai parar a live. Então se você puder compartilhar comigo aí o link dessa live para avisar a galera que a gente tá ao vivo, vai ser muito bom. Seja bem-vindo. Essa live, como eu falei, não foi planejada, a gente não avisou, não divulgou, mas como eu prometi para vocês, vou tentar aparecer aqui diariamente para a gente trocar uma ideia, né? Quase sempre vou trazer um conteúdo específico para a gente trabalhar, mas também vou fazer essas aparições assim, né, no susto, para a gente compartilhar algumas perguntas e respostas e trocar uma ideia. Se vai. Paulão, seja bem-vindo. Paulão, Vivian, seja bem-vinda. Deixa eu acenar aqui pra vocês, né? Tem um negocinho aqui do acenar. Deixa eu acenar aqui pra vocês. Boa. Vai lá. Alguém, por favor, me manda. Alguém que tá no grupo de WhatsApp lá do transtorno de ansiedade, por favor, me manda esse link dessa live aqui, por favor, no WhatsApp, para eu anunciar lá no grupo que a gente tá ao vivo. Paulão também tem meu WhatsApp pessoal, se puder me enviar o link, é só clicar aqui nesses 3 pontinhos para copiar link. O Tito tá tentando invadir aqui a sala. Copiar link, vai ser uma maravilha, essa live vai ser uma maravilha. Copiar link, aí me envia aqui no WhatsApp para eu poder enviar aqui pro canal do WhatsApp da galera, beleza? Deixa eu ver se foi, deve ter vindo, peraí, deixa eu ver aqui galera, peraí. Deixa eu ver se foi, vamos lá. Deixa eu ver. Ainda não. Mas deve estar chegando. Essa live eu fiz com o principal objetivo da gente trocar uma ideia, vocês fazerem algumas perguntas aí para eu responder. Quem tiver pergunta pode fazer aqui na caixinha, tá bom? Na caixinha aqui, ó, o ícone de interrogação, você pode fazer sua pergunta aqui. Não foi uma live planejada, repito, né? Mas eu acho que sempre é válido a gente estar aqui trocando uma ideia, beleza? Se alguém que está lá no grupo do WhatsApp puder compartilhar o link dessa live comigo aqui no WhatsApp, por favor, no meu número pessoal que você tem, no número do administrador lá, eu vou compartilhar no canal aqui da galera, tá bom? Paulão, exatamente, é para me enviar, por favor. E aí, galera, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre as perguntas que vocês fizerem e tal, mas também eu até fiz uma publicação hoje aqui no canal Logoterapia Ansiedade, falando sobre, né, esse número assustador de pessoas que estão sentindo todos esses sintomas da ansiedade nesse período de quarentena, né? A coisa parece que explodiu, assim. Eu tô com um olho aqui e um olho acolá para ver se a galera me manda o link, tá bom? Mas parece que a coisa explodiu, cara, né? Paula, é porque o que tá aqui no computador não é meu número pessoal, é o número da Viva, cara. Se tu tiver o número da Viva, porque tu mandou no meu pessoal é esse aqui, né? Então tem que ser no número da Viva, que é o número da galera lá do grupo, tá? Enfim, a gente vai começar aqui, tem algumas perguntas aqui chegando. Tony já começou fazendo um elogio aqui, ó. Cada live melhor que a outra. Cara, obrigado, meu irmão, obrigado. Espero que a gente mantenha esse nível aqui, né? Bom demais das nossas conversas. A Haline colocou aqui, a ansiedade mexe com os hormônios femininos. Na verdade, a ansiedade mexe com tudo, né, Aline? Como ela desorganiza a mente, os pensamentos, né? A gente sabe que tudo isso tem ligação direta com todo o resto do corpo. O corpo é todo interligado. Então, quando a pessoa tem um transtorno de ansiedade ou tem algum nível de ansiedade fora do normal, é óbvio que isso aí mexe com tudo, mexe com os batimentos cardíacos, mexe com a pressão sanguínea, mexe com os próprios hormônios, como você está falando, os níveis, alguns hormônios principalmente, que estão diretamente ligados com o problema da ansiedade, eles ficam totalmente desorganizados realmente.
Ninguém tá conseguindo, né, gente, fazer compartilhar comigo o link, mas beleza, vamos lá. Porque quando eu coloco aqui no grupo, aí a galera vem pra cá em massa, né, mas tudo bem. Vamos lá. Ó, o Mimos Personalizado colocou o seguinte: tenho mudança de humor, tenho arritmia, tenho uma arritmia cardíaca, né? Mas não tem arritmia, certo? É só sensação de arritmia. Falta de ar, choro constante e fui encaminhado ao psiquiatra. É importante que você vá ao psiquiatra, né? Você já chegou aí pro psiquiatra? É importante, tem muita gente que tem medo de ir ao psiquiatra porque acha que psiquiatra é médico de doido até. Eu até compartilhei com vocês ontem, se eu não me engano, a minha história, não foi? Eu falei do episódio lá do psiquiatra. A galera tem medo de psiquiatra, cara. Pô, se você sofre com um transtorno de ansiedade e você tá sofrendo mesmo aí com sintomas, a melhor coisa que vai acontecer na sua vida é quando isso for diagnosticado, né? Pô, se a pessoa você tem aí um transtorno de ansiedade mesmo, crônico, ou então tá na porta e um pezinho dentro já da síndrome do pânico, é necessária a terapia medicamentosa, entendeu? Então, quando você é diagnosticado e você entra de fato num tratamento que começa a omitir, né, os sintomas, você pensa, pô, cara, eu não lembrava dessa qualidade de vida, porque a ansiedade é uma coisa que toma a tua qualidade de vida por completo, né? Ela começa ali com uma angustiazinha no meio do peito, uma confusão mental, mas ela vai transferindo toda essa angústia pro corpo, ao ponto do corpo não aguentar, daqui a pouco você tá pensando que vai morrer, falta de ar, dor de cabeça, pressão no peito, a coisa desanda toda. E tem pessoas, cara, que vivem com isso diariamente. Eu conheço pessoas que vivem, por exemplo, com desconforto gástrico diariamente, né? Essas pessoas aprenderam a viver mal. Olha que coisa horrível. Elas aprenderam a viver num nível de angústia, sabe? Sabe aquele negócio de quando você está perto de um lixão? Se você está perto de um lixão, quando você chega, fede. Você entende? Fede. Né? Mas se você ficar ali 10 minutos, para de feder. Olha que loucura, para de feder. Por quê? Porque o homem ele se acostuma, o ser humano ele se acostuma. E aí tem gente que se acostumou com o desconforto da ansiedade. O cara vive mal todo dia. Né? É uma pessoa irritadiça, é uma pessoa sem paciência, é uma pessoa chata, de fato, chata. Eu sei que tem os porquês e os motivos. Né? Mas é uma pessoa chata mesmo, ninguém quer estar perto de uma pessoa desse jeito, uma pessoa que está todo tempo se sentindo mal. Como é que essa pessoa pode dar alguma coisa se ela está todo tempo se sentindo mal? E a pessoa não busca tratamento, a pessoa não busca ajuda, porque ela se acostumou com essa péssima qualidade de vida, você entende? Então, esse negócio do psiquiatra, cara, olha, se libertem disso. Se você está com um transtorno de ansiedade ao ponto de ter crises de ansiedade todo dia, praticamente todo dia, se você tem desconforto todo dia, é necessário que você vá. Né? É necessário que você vá. Tem muitas medidas paliativas, a galera fala muito sobre ansiedade, são as diquinhas, né? Tem a técnica da respiração, tem a meditação, tem o chá de não sei o que, tem o Paraná do Parauê. Eu sei, eu não estou desfazendo essas dicas não, certo? Essas dicas têm a sua importância, a sua aplicação. Mas elas são como a medicação, entendeu? Elas não tratam as causas, elas tratam os sintomas. Então você vai fazer determinada estratégia, vai praticar determinado exercício, depois volta tudo de novo. É essa a vida que você quer? É essa a vida que você quer? Refém de estratégias a vida inteira? Né? Refém de exercícios paliativos a vida inteira? Não, você nasceu sem isso, portanto é possível retomar a qualidade de vida, portanto é possível retomar, né, a boa qualidade de vida, portanto é possível retomar a saúde. O nome disso é cura. Cura é retomada da saúde. Entende? Então, não tenha medo de ir ao psiquiatra. Vamos lá, deixa eu perguntar outra. Alguém já entrou aqui? Tem alguém agora aqui na live que tá no nosso canal do WhatsApp e pode, por favor, compartilhar comigo o link dessa live naquele número lá do administrador do grupo, por favor? É só apertar aqui nos três pontinhos, aí tem copiar link. Você copia e envia para mim lá naquele número do administrador lá no canal do WhatsApp, porque eu aviso pra galera aqui no canal, tá bom? Que a gente tá ao vivo. Deixa eu ir para mais perguntas aqui, vamos lá. Se alguém puder fazer isso, eu agradeço. Vamos nessa, deixa eu ir para mais perguntas. Ó, os dias que estou bem desisto de ir. Sou bariátrica, piora tudo. A cirurgia bariátrica, geralmente, né, quando você está lá fazendo todo aquele planejamento antes da cirurgia, você tem uma equipe multidisciplinar, inclusive com psicólogos, psiquiatras, para fazer o acompanhamento.
né? Porque uma cirurgia bariátrica mexe com tudo mesmo. Não só com tudo fisiologicamente falando, mas com tudo emocionalmente falando. Então, deveria estar com acompanhamento, né? Deveria estar com acompanhamento. Meu irmão também fez a cirurgia bariátrica, ele tem um acompanhamento, ele mora lá no Canadá. Deixa eu ver aqui outra, vamos lá. Tu sabe qual é o problema? Deixa eu explicar pra vocês qual é o problema de você não estar sendo acompanhado por um psiquiatra, por exemplo, certo? Por um psiquiatra. Olha, presta atenção, eu estou falando do psiquiatra aqui porque o psiquiatra é parte importante nesse processo terapêutico, porque ele vai diagnosticar a parada e ele vai talvez fazer a prescrição do medicamento. E o medicamento é extremamente importante em determinados casos para determinados momentos. Presta atenção. Tem gente que está nesse cenário de crise e está passando mal nesse cenário de crise porque não estava fazendo acompanhamento psicoterápico antes. Então a pessoa se encontra nesse momento precisando de medicação e ela está praticamente perdida, porque praticamente não tem ninguém atendendo. Você está entendendo? Então, por irresponsabilidade, essa pessoa está passando um sofrimento imensurável. A gente sabe, a gente que já entende a parada, que sofre com transtorno de ansiedade ou que já sofreu com transtorno de ansiedade, sabe o que é uma pessoa estar em crise de ansiedade e não poder ter uma saída. Porque o primeiro movimento de uma pessoa que está numa crise de ansiedade é correr para uma emergência, porque ela tem a plena convicção de que está morrendo naquele momento. Imagina uma pessoa que não está podendo ir, né? Porque ela tem medo. Ela está com medo em casa, mas ela tem mais medo ainda de ir para o hospital porque, né, não vai pegar lá, tá com medo de pegar a Covid lá, né? Você nem se atende mais aos hospitais aí nas emergências, enfim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver outra. Pô, cara, ninguém me mandou ainda esse negócio, gente. Deixa eu ver aqui. Acho que ninguém me mandou ainda esse negócio aqui. Ou é o celular que tá desconectado, hein? Deixa eu ver se tá certo agora. Eu acho que era eu que não tinha atualizado o negócio ali. Deixa eu ver outra aqui. Ó, a Jéssica perguntou como fazer para controlar a falta de ar. Eu tenho compartilhado lá no nosso canal e aqui também no perfil uma técnica que ela é muito funcional, certo? Ela é muito funcional, que é a respiração diafragmática. Eu acho que muitos de vocês já sabem como é que funciona, porque eu vivo falando disso aqui. Mas como a Jéssica fez a pergunta, pois é, Rejane, eu tô achando que o negócio aqui que não tá funcionando. Eu acho que é o meu WhatsApp aqui no computador que não tá funcionando. Porque eu já tentei várias vezes. Vamos deixar assim mesmo, né? Vamos deixar assim mesmo pra gente não ficar parando aqui. Mas enfim. A respiração diafragmática, talvez vocês já saibam porque eu vi falando disso por aqui, ele é um exercício extremamente simples. Você vai conseguir fazer agora aqui comigo na live. É extremamente simples, mas funciona muito e funciona mesmo, entendeu? Funciona mesmo. Eu vou explicar o porquê cientificamente da respiração diafragmática ser o melhor exercício para melhorar essa história da falta de ar e para, consequentemente, você sair ali naquele momento da crise iminente. Olha isso, olha o que é que você vai fazer. Thiago, como é a respiração diafragmática? Você vai puxar o ar pelo nariz, contando até 5. Inspirando pelo nariz, contando até 5. Você puxa o ar pelo nariz, contando até 5. Detalhe, tenta puxar sem inflar o seu peito, mas inflando o seu abdômen, ok? Então, quando estiver puxando o ar, tenta encher a pança e não o peito, beleza? Contando até 5. Quando você parou a inspiração, você conta até 7 prendendo o ar. E aí você solta depois dos 7 segundos. Você solta até esvaziar completamente o pulmão. Você faz esse exercício umas 5, 6, 7 vezes, repete esse exercício. Cara, é impressionante, é impressionante. A pessoa que estava ali naquele momento de pânico, né, vivendo a crise de ansiedade ou então um ataque de pânico, ela sai praticamente ali na hora, ou então alivia muito os sintomas quando ela faz esse exercício. E o porquê disso? Quando você faz a prática o exercício da respiração diafragmática, o que é que acontece? Como você está ampliando, né, tanto a inspiração como a expiração, você vai fazer um exercício no seu diafragma, que é esse músculo aqui da respiração. E o diafragma, né, ele é inervado por um negocinho, por um nervo chamado nervo vago, que vem aqui do cérebro, passa aqui pelo coração, vai até lá o diafragma e tudo mais. É o maior nervo do corpo humano. Quando você faz esse alongamento do nervo vago, quando você alonga o nervo vago com essa respiração, ele causa uma bradicardia. O que é bradicardia? Diminuição dos batimentos cardíacos. Então, você desacelera o batimento do coração
que era exatamente aquele movimento natural da fuga, aquele movimento natural da crise de ansiedade. Então, essa é uma terapia prática poderosa, poderosa e simples para aquele momento que você está sentindo a falta de ar e a crise de ansiedade. Façam a respiração diafragmática, depois vem aqui no perfil me dizer o que é que vocês sentiram, porque o feedback que eu estou recebendo é assim, 99% da galera que está em crise de ansiedade faz a respiração diafragmática, melhora muito, melhora muito. Vários relatos de gente que sai da crise só com respiração diafragmática, beleza? Para controlar a falta de ar. Aí a Jéssica respondeu a tua pergunta. Vamos para outra. Vamos para outra. Ó, vamos botar essa aqui. A Vivian colocou aqui, ó, qual é a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico? Ansiedade, vamos fazer 3 diferenças assim. Ansiedade, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico, né? Ansiedade não é patologia. Ansiedade não é doença. Ansiedade é um sentimento, é uma reação humana ao medo projetado. Então, quando eu estou pensando em alguma coisa, quando eu tenho medo de alguma coisa que não está aqui agora, mas está no futuro, o nome disso é ansiedade. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma viagem para fazer a São Paulo daqui a 2 semanas. Beleza? 2 semanas eu tenho que viajar a São Paulo. E aí eu estou aqui na minha casa, passagem comprada, mas eu começo a pensar, rapaz, será que esse avião vai cair, cara? Né? Será que esse avião vai cair? Eu aqui com 2 filhos, esposa, gente para cuidar, né? Trabalho a realizar. Pô, será que esse avião vai cair? Olha, o nome disso, esse medo que está aqui brotando no meu peito, o nome disso é ansiedade. Eu estou com medo de uma ameaça, que ela é real, mas ela não é real neste momento. Eu ainda vou viajar daqui a 2 semanas e a grande probabilidade é que o avião não caia, né? A grande probabilidade é que ele não caia. Mas eu estou pensando nisso e isso está me tomando aqui de uma forma, né, preocupante. Mas preste atenção, chega o dia da viagem, eu tomo meu banho, pego minha mala e vou-se embora e viajo, chego lá em São Paulo, faço o que eu tenho que ter. Olha, essa ansiedade ela é extremamente natural, ela não é patológica, porque o medo é um sentimento humano, a ansiedade é um sentimento humano. Todos nós vamos sentir esse tipo de sensação, esse tipo de reação frente a alguns medos. Pode ser que você não sinta em relação ao avião, porque o avião não te causa o medo, mas você sente em relação a outra coisa. Talvez você sinta em relação à apresentação em público. Eu já não tenho esse medo, mas tem gente que tem medo de apresentação em público. Talvez você sinta medo de um relacionamento novo, ou então de tomar uma decisão séria em relação ao relacionamento agora, atual, né? A coisa está te tomando, você está infeliz, drena a tua energia vital, mas você tem medo de dar o pé na bunda do rapaz, ou então de dar o pé na bunda da mulher, porque você está ali amarrado na preocupação de será que você vai encontrar outra pessoa, será que você vai ser feliz sem aquela outra pessoa? Olha, é medo, isso é ansiedade, né? Isso é ansiedade. Agora, quando é que essa ansiedade se torna transtorno de ansiedade? Quando é que essa ansiedade vai para um quadro patológico, se torna uma psicopatologia, como a gente chama, né? Quando é que isso se torna uma patologia, Thiago? É quando esse medo começa a atrapalhar, ou a limitar, ou a te deixar paralisado diante de coisas que você poderia fazer normalmente no seu dia a dia. Por exemplo, levando o mesmo exemplo do avião que eu falei, era agora se aquele medo que eu estava sentindo ali 2 semanas antes do voo realmente me fizesse não viajar, fizesse eu pegar o telefone aqui, ligar lá para a companhia aérea e falar assim, olha, cancela aí meu voo que eu não vou mais não, por conta do medo do avião cair. Ou então, se eu chegasse até ir ao avião, mas chegasse lá dentro do avião, tivesse uma crise de pânico só imaginando que o avião pudesse cair. Ou então, na primeira turbulência, lá na primeira balançada que o avião deu, eu começasse a desmaiar, precisasse de remédio para chegar até o destino, você tá entendendo? Olha, quando a ansiedade sai de um nível de normalidade e passa a prejudicar a minha vida agora, ou me paralisando, ou prejudicando minha performance, para quem tem medo de apresentação em público, ficar com medo da apresentação, essa ansiedade é até positiva, porque quem tem preocupação se prepara mais. Então tem um nível de ansiedade que ela é até positiva. Para a galera que tem medo de apresentar trabalho em público, trabalho de final de curso, enfim, alguma palestra, para a galera que tem medo, esse medo, ai, como é que vai ser, tará, ele é até positivo, porque é ele que faz você, cara, peraí, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, porque eu não vou passar vergonha lá. Esse medo é até positivo. Agora, se esse medo sai desse nível, dessa preocupação produtiva que eu estou falando aqui,
e vai para um nível de uma preocupação debilitante, cara, você tá com tanto medo que você não consegue nem estudar. Você tá com tanto medo que você tá com vontade de não ir para o dia da apresentação. Você tá com tanto medo que você inventa uma história para a banca da examinadora, ou então você inventa uma história pro grupo que estava esperando a tua apresentação no trabalho, você inventa uma história que está com Covid, você inventa a história que está com não sei o que lá, que não vai poder ir para o trabalho. Olha aí. Então essa ansiedade saiu de um nível de normalidade e ela está começando a acabar, te drenar a vida, a tua energia vital e impedindo que você execute aquilo que era bom você executar. Você entende? Esse é o nível do transtorno de ansiedade. E aí, vamos falar agora da síndrome de pânico. Olha isso. Essa ansiedade transtornada, ela vai culminar em episódios de crise. Em determinados momentos você vai sentir uma ansiedade tão grande que teu corpo não vai dar conta e vai vir o que a gente chama de crise de ansiedade, que é aquela sensação de morte iminente, falta de ar, pressão no peito, dor no braço, ou então dormência no braço, parece que você está tendo um ataque cardíaco, ou então uma pressão atrás da nuca, uma sensação de dor muscular aqui no pescoço, parece que você quer arrancar a cabeça. São alguns sintomas que eu ouço muito da galera que está tendo crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade pode começar a acontecer em determinados lugares. Por exemplo, você pode estar, como eu estava há 10 anos atrás, assistindo cinema, estava lá assistindo um filme no cinema e você sente a crise de ansiedade no cinema. Você associa aquela crise de ansiedade ao cinema, então você para de ir ao cinema. Aí você sente outra vez essa crise de ansiedade no seu trabalho. Você tem que sair do trabalho, porque agora você tem medo de ir para o trabalho e sentir de novo a crise. Aí você sente essa crise de ansiedade na academia. Você para de ir para aquela academia ou para a academia, para qualquer academia, com medo de sentir a crise de novo. Você sente a crise no ônibus. Você para de andar de ônibus porque você está com medo agora do ônibus e de ter a crise lá dentro de novo. Você sente dentro do elevador. Você agora prefere subir 5 andares, 6 andares, 10 andares de escada do que pegar o elevador porque você associou a crise ao elevador. Preste atenção. Quando você começa a associar a crise a vários lugares, a vários ambientes, você vai tolhendo a sua liberdade, você vai limitando a sua liberdade ao ponto de que você se encontra só na sua casa e a sua casa é o único lugar que você consegue ficar e ainda assim você tem que estar acompanhado, porque você teve crise também na sua casa e você tem medo de sentir crise dentro de casa quando está sozinho. Então você fica aquela pessoa que quer estar só dentro de casa e só com as pessoas que você conhece e aqueles laços familiares extremamente limitados, é só 1 ou 2 pessoas ali que convivem contigo que você se sente bem e elas têm que estar perto de você o tempo todo porque você tem medo de tudo. Esse quadro é o quadro de síndrome do pânico. É o quadro que você começa a associar as crises a vários ambientes e você começa a ter o que a gente chama de medo do medo. Você passa a ter medo de sentir o medo extremo, que é a crise de ansiedade. Beleza? Essa é a definição de ansiedade, que não é patológica, de transtorno de ansiedade, que é a patologia iniciando. Aí você tem vários transtornos de ansiedade. Você tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Você tem o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. São aquelas pessoas que se tornam ansiosas depois de viver... Vivian colocou, tive vontade de ir embora da minha casa, pai. Pode ser porque na sua casa é um ambiente então que você não se sente seguro por algum fator, né? Por algum fator. Deve ter alguém aí, ou então o ambiente em si, não sei, aí tem que ter mais informações. Alguma coisa aí pode ser exatamente o elemento que te deixa ansiosa, né? Alguma coisa aí pode ser até esse elemento de te deixar ansiosa. Eu até falei sobre isso na postagem lá da ansiedade na quarentena, depois olha lá, tá bom? Eu coloquei assim, ó, a quarentena para algumas pessoas está forçando a proximidade com pessoas tóxicas. Aí eu descrevo lá que isso é uma causa de ansiedade na quarentena e descrevo também lá uma solução ali, né, descritiva, claro, mas dá um norte ali para você desenvolver a sua própria solução. Beleza? Vamos lá, então... Ansiedade que não é patológica, o transtorno de ansiedade e a síndrome do pânico, já defini aqui, né? Já defini aqui, show de bola. Então vamos lá. Deixa eu ver outra pergunta. Ó, a Aline tá falando o que eu acabei de falar, né? Ó, tenho muito medo de ficar sozinha, tive crise dormindo
fiquei com medo de dormir de novo, tá vendo? Ó, isso aí já é uma associação das crises aos fatores ambientais. Tem que estar atenta, porque isso pode virar uma síndrome do pânico, se é que já não está instalada a síndrome do pânico. E aí, síndrome do pânico tem que ser medicamentada, beleza? Tem que estar com acompanhamento psiquiátrico. Deixa eu ver outro. Vamos lá. A Mimos Personalizado falou: foi cancelada todas as consultas dos acompanhamentos bariátricos, vou procurar por conta própria. Tem que procurar. Acontece muito isso, cara. Olha, acontece muito disso nesse processo terapêutico. As coisas não vão dando certo, aí a pessoa desiste. Não tem caminho para desistência, porque só tem um processo terapêutico, só tem um processo terapêutico que é uma linha terapêutica, não tem outra. Se você não faz direito, provavelmente você vai ficar como 90% dos ansiosos ficam. Que é naquela... vai e não vai, você sabe? Melhora um pouquinho e volta tudo, melhora um pouquinho e volta tudo. Aí tem... você tá entendendo? É uma coisa do vai e não vai. Essas pessoas elas ficam arrastando um tratamento que era para durar 6 meses, 1 ano. Essas pessoas ficam arrastando esse tratamento por 6 anos, como eu fiz. Eu tô falando aqui porque eu cometi esse erro. Eu cometi esse erro de determinado momento, não seguir o tratamento como deveria ser seguido, de não procurar, não continuar o processo terapêutico como deveria ser continuado. Então, quando você fica sacrificando o processo terapêutico, quando você fica... eu tô perdendo aqui a palavra que se usa para isso, né? Quando você fica quebrando o processo terapêutico, que não é essa palavra ainda que eu queria usar, porque tem... pronto, lembrei. Quando você corrompe, essa é a palavra. Quando você corrompe o processo terapêutico, você vai ficar esticando o prazo desse plano terapêutico. Uma coisa que era para durar 6 meses, 1 ano, vai durar 6 anos. Tá entendendo? Por quê? Porque você não tá fazendo a coisa como deveria ser feita. As coisas vão dando errada, talvez não por culpa sua, mas porque a equipe médica não fez isso, ou o médico que estava te acompanhando agora não está atendendo mais naquele lugar que você sabia onde era, ou então o médico é ruim mesmo, que só o que tem é médico ruim, né? Só o que tem é terapeuta ruim mesmo. Aqui eu não tenho medo de falar isso. Aí você às vezes pega 1, 2, 3 terapeutas que não são especialistas no tema e desiste de procurar um terapeuta. Olha, o caminho não era a desistência, o caminho era você tentar até você achar o terapeuta certo. Tá entendendo? Não cabe desistência nessa parada da ansiedade, não cabe desistência. Ou você desiste e vai aprender, como eu falei aqui no começo da live, a viver no lixão, sem sentir o cheiro, mas você tá no lixão, pegando doença, você tá entendendo? Porque quando você está perto do lixo, você acostuma com o fedor, com a caatinga, como a gente chama aqui no Ceará, né? Ou você vai desistir e vai viver uma péssima qualidade de vida, né? Porque não teve, né, a vergonha na cara em si mesmo, assim, de olhar para si e falar, cara, eu mereço mais, né? Eu mereço uma qualidade de vida boa, eu mereço acordar meu dia sem preocupação, eu mereço, né, estabelecer relacionamentos profundos, maduros, frutíferos, eu mereço isso, cara, eu não mereço essa vida de merda, me desculpe dizer, mas porque entendeu? A pessoa que sofre com ansiedade e não trata, vive uma vida de merda, de sintoma angustiante todo o tempo, durante o dia inteiro. Você tá entendendo? Isso não é vida de gente, isso não é vida de gente, né? Isso é vida de quê? Não sei de quê. Pessoa que aceita a angústia e não busca ajuda. Mas, meu Deus do céu, não dá nem pra pensar um negócio desse. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. É que eu me empolgo falando, né, galera? Aí às vezes sai da pergunta aí. A Andresa colocou assim, é normal sentir dores no peito na hora da crise? Normalíssimo. Normalíssimo. Veja só o seguinte, a gente está vivendo num momento um momento meio estranho, né, na saúde, né? Então, quando a gente está vivendo num momento desse de pandemia, onde existe um contágio viral acelerado lá fora, você pode ver. Se você chegar em qualquer médico hoje aí, até no dentista, se você chegar no dentista falando, doutor, eu tô com dor bem aqui, aí ele vai perguntar logo para descartar a Covid. Ele vai perguntar, tá com febre, tá com tosse, não sei o quê. Por quê? Porque hoje tá todo mundo preocupado com a história da Covid. Então, quando a pessoa fala assim, é normal sentir dores no peito, se a gente não tivesse vivendo esse momento que a gente está vivendo, eu falaria rapidamente, olha, é o sintoma mais clássico que existe de ansiedade, muito provavelmente o que você está tendo é transtorno de ansiedade. Mas como a gente está vivendo esse cenário, eu tenho que lhe perguntar, essa dor no peito vem associada de outros fatores? De outros sintomas? Né? Essa dor no peito está isolada, talvez com uma falta de ar ali, iminente? Ou vem associado com algum outro fator, algum outro sintoma?
principalmente sintomas gripais. Foi até o que eu postei hoje, cara. Eu falei isso, olha, talvez o maior medo, a maior causa de ansiedade hoje, no tempo que a gente está vivendo, é a história do Covid. Porque o cara tá em casa, aí no primeiro sinal de falta de ar, ele já acha que tá com a doença. Aí não é, né? Ele tá aqui em casa, aí ele dá uma respirada mais funda. Como ele está um pouco mais ansioso, porque a rotina dele não está acontecendo, o trabalho dele talvez não esteja acontecendo da mesma forma, talvez ele esteja um pouco ocioso em casa, e essa ociosidade, né, diária, ela leva a um contexto mais ansioso. Então essa pessoa ela já está ansiosa. Quando ela sente ali uma falta de ar, ela já fala: meu irmão, será que eu tô com esse negócio? Né? Será que eu tô com esse negócio? Olha, presta atenção, foi exatamente o que eu publiquei na postagem de hoje. Depois veja essa postagem, tá bom? Acabei de fazer. Ansiedade na quarentena, causas e soluções. Vai lá que eu escrevi sobre isso hoje. Eu falei, cara, ó, presta atenção. Essa confusão acontece porque o transtorno de ansiedade traz alguns sintomas que parecem com o Covid, mas presta atenção, né? Os sintomas do transtorno de ansiedade, eles são ali muito clássicos, né? A pessoa sente a falta de ar logo, por exemplo. No Covid, essa falta de ar é um sintoma complicador. Você está entendendo? Primeiro, no Covid, a pessoa é tomada por uma espécie de sintoma viral, né? Mesmo gripal, você está entendendo? É aquela moleza no corpo, é aquele cansaço, é febre principalmente. A febre não dá no transtorno de ansiedade, né? Geralmente, convencionalmente, não tem febre no transtorno de ansiedade. Então, dá para você fazer a distinção, ok? Então, é normal sentir dor no peito na hora da crise? É extremamente normal, é extremamente normal. Se duvidar, é o primeiro, segundo ou terceiro sintoma mais clássico da síndrome do transtorno de ansiedade, tá bom? Saibam fazer essa distinção entre sintomas do transtorno de ansiedade, da crise de ansiedade e sintomas do Covid, para vocês não ficarem toda noite achando que estão com Covid, porque é isso que está acontecendo. Toda noite a pessoa vai dormir com Covid e amanhece curada, né? Deixa eu ver. Ó, a Jéssica colocou: fiquei 5 anos sem ter crise de ansiedade, e há 2 semanas, quando meu esposo ficou doente. Agora eu não vi mais o resto, né? Eu acho que voltou às crises, não é isso, Jéssica? Enfim, voltou às crises. Então, é o que eu falei, esse tempo esse cenário, né? Esse cenário de caos sanitário que a gente está vivendo, ele deixa, não é só caos sanitário, né? Tem uma coisa estranha na política acontecendo, tem uma coisa estranha na política internacional acontecendo, tem uma coisa estranha no mundo acontecendo. Então a gente fica um pouco instável em relação a isso, alguns mais, outros menos, mas a instabilidade está implantada. Então, diante dessa instabilidade, é normal esse movimento maior de ansiedade no ser humano, né? Então, por mais que você teve crise de ansiedade há 5 anos atrás, esse é um tempo propício para quem tem essa personalidade mais ansiosa apresentar esses quadros de crise de ansiedade novamente, se e somente se não tiverem sido tratadas corretamente. Aqui é onde eu bato, porque o que eu estou propondo aqui para vocês é fazer uma terapia, é fazer um processo terapêutico à base de 7 pilares, que estão inclusos aqui: logoterapia e a teoria das 12 camadas da personalidade, entendeu? É um processo terapêutico que você vai saber controlar esta parada em diante de qualquer cenário. Por exemplo, eu estou diante do mesmo cenário que vocês. Eu tenho uma personalidade ansiosa, mas eu não tenho crise de ansiedade. Você entende? Eu não tenho crise de ansiedade. E eu sou um cara altamente autorreflexivo. Eu sou um cara que eu paro para perceber o que eu estou sentindo. E eu tenho me sentido mais ansioso nesse período de quarentena. Mas essa ansiedade não culmina em crise de ansiedade. Por quê? Porque eu sei controlar. Você está entendendo? Eu tenho os elementos para controlar. Exatamente esses 7 pilares que eu vou contar para vocês lá na Semana da Ansiedade, que muitos estão sabendo aqui. Semana da Ansiedade a partir do dia 17 de maio. São 7 fatores, cara, que se você entender esses fatores e aplicar a prática de vida diária, acabou. Você, não é que acabou a ansiedade, mas você controla, entendeu? Então ela não chega no nível do transtorno, ela não chega no nível da crise. É simples assim, né? Então vamos lá. Deixa eu ver outra aqui. Acho que é isso, né, gente? Tem muita pergunta aqui, mas as perguntas levam sempre às mesmas respostas, entendeu? Então eu fico com medo de ficar aqui um pouco repetitivo para vocês. Ó, a Kelda fala sempre isso. Eu vou responder, Kelda, agora.
Quando estou em crise e tento fazer o exercício da respiração diafragmática, eu pioro. Aí ela completa ainda aqui, ó, peraí, deixa eu ver aqui. Será que estou fazendo errado? Então, ela já falou isso 2 vezes, eu vou responder ela agora. Presta atenção, a respiração diafragmática, ela é uma intervenção ali fisiológica, está acontecendo, se você estiver fazendo corretamente, principalmente a parte da inspiração, em vez de encher o peito, inflar o abdômen, isso é extremamente importante porque essa enchida do abdômen na hora da inspiração é que causa o alongamento do nervo vago. Beleza? Então você tem que fazer a inspiração inflando a barriga e não o peito. Então faça a respiração corretamente. Mas, se mesmo assim, aplicando a técnica correta, a respiração diafragmática não estiver funcionando com você, parta para outras estratégias. Tem outras estratégias que você pode fazer na hora da crise. Não é a respiração diafragmática vai funcionar com todo mundo? Não sei, eu nunca testei com todo mundo, mas o retorno que eu tenho é de 99% dos casos que funciona. Mas pode ser que você seja esse 1%. Mas, Thiago, 99% é um número fictício. Eu nunca parei para fazer uma estatística matemática. Então eu estou falando que a grande maioria, assim, a massa da galera que usa a respiração diafragmática, elas usam com sucesso e saem daquela crise ali naquela hora ou melhoram muito os níveis de ansiedade na hora. Sai daquele desespero, né, da hora da crise. Eles saem quando fazem a respiração diafragmática. Mas se não funciona com você, faça outra atividade. Tem aquele outro exercício que eu passei também no grupo, a descrição do entorno funciona muito. Thiago, o que é a descrição do entorno? Você pega um papel e uma caneta e começa a descrever todo o ambiente que está à sua volta, mas descreve com rigor de detalhes, descreve a cama é feita de quê? Madeira, não sei o que, parará. Se quiser escrever um texto, fazer um texto sobre o ambiente que você está, é excelente. Outra estratégia que funciona muito para sair da hora da crise, cara, coloca um vídeo, ou então, sei lá, um filme, ou então um clipe que você gosta demais da música, entendeu? Ou então pessoas que são religiosas, elas entram num processo de meditação, elas entram num processo de oração profundo, de louvor profundo. Perceba, todos os elementos que vão te tirar daquele sistema de pensamento de morte ou pensamento negativo, todo tipo de atividade que possa te tirar desse cenário é positivo. Menos as atividades que são muito enérgicas, né? Porque você já está energizado pelo medo. Se você, por exemplo, for treinar, talvez você vai piorar a crise de ansiedade, porque você já está num nível energético muito grande, você já está num sistema de fuga. Se você ainda colocar mais adrenalina, pode ser que você piore o cenário. Então, tentar práticas que quebrem o padrão de pensamento sistemático negativo na hora da crise é o nome do jogo. A respiração diafragmática ela é mais poderosa porque ela age fisiologicamente, causando bradicardia, ou seja, diminuindo os batimentos cardíacos. Mas qualquer outras estratégias como essa podem funcionar na hora da crise. Uma estratégia que eu já comentei aqui com vocês e que também é muito interessante para sair da crise de ansiedade, e que é uma estratégia que quando eu falo a galera até acha graça, mas é porque ela é cômica mesmo. Inclusive é uma estratégia própria da logoterapia. É uma criação do Viktor Frankl, um dos maiores psiquiatras que o mundo já conheceu, reconhecido atualmente como um dos maiores psiquiatras que o mundo já conheceu. Criador da logoterapia, ele criou um negócio chamado hiperintenção, ou então intenção paradoxal. Intenção paradoxal ou hiperintenção. Através da prática clínica do Viktor Frankl, ele descobriu que quando alguns pacientes chegavam lá nele com algum tipo de angústia, principalmente as angústias ansiosas, ele descreve isso no livro Em Busca de Sentido, depois vocês deveriam ler, né? E ele fala o seguinte, olha, chegavam uns pacientes com ansiedade lá no meu consultório, e chegou um dia, ele conta essa história lá no Em Busca de Sentido, chegou um lá que tinha medo de falar em público, e ele diz que quando chegava para falar em público, ele ficava com uma sudorese muito intensa na axila, no sovaco, e ficava com aquela pizza, mas a dele não era uma pizza, era uma roda de trator que ficava debaixo do sovaco dele, e ele chegou para tratar, e em vez de ficar dando diquinha para ele, eu utilizei a hiperintenção, ou eu utilizei a intenção paradoxal e funcionou muito. Eu a partir daí comecei a utilizar a intenção paradoxal e o número de sucesso é absurdo. E como é que funciona a intenção paradoxal? É você brincar aumentando o objeto do seu medo. Olha isso. É como se eu estivesse lá dentro do avião e fosse tomado por um medo de aquele avião fosse cair. De que aquele avião fosse cair. Naquela hora, eu tenho ali um momento de consciência fora desse medo, eu saio de mim mentalmente, a gente chama isso de transcendência,
É como se eu saísse de mim ali e estivesse me vendo no avião e eu começasse a brincar com aquele cenário, né? Através da minha cabeça eu começo a falar, olha, esse avião aqui, se ele for cair, eu vou sair voando, né? Ou então, se ele cair, ele vai explodir, que eu não vou nem saber quando é que aconteceu. É você começar a criar um cenário de caos ainda maior do que o seu medo e começar a introduzir um elemento de comicidade, um elemento de humor. Sabe de uma coisa? Se esse avião for cair, ele vai cair comigo nu. Eu vou ficar nu aqui. Você começa a se imaginar nu dentro do avião. Olha, ele começou a criar um cenário catastrófico e ao mesmo tempo cômico com um terror. Essa é a intenção paradoxal. Funciona demais. Ele utilizou isso com pacientes que tinham disfunção sexual na hora do ato, né? Pessoas que tinham problema de ejaculação precoce ou então impotência. Eles falavam, olha cara, quando chegar lá na hora, começa a pensar no caos, na vergonha, começa a ver, começa a rir disso tudo e parará, cara, funcionava. Você entendeu? Eu sei que você fica pensando, pô, mas será que isso não vai me dar mais medo? Presta atenção, você já está tomado pelo medo. A própria PNL explica isso, é uma estrutura de pensamento. Se você muda um botão, um elemento de característica daquele pensamento, você muda todo o significado, você está entendendo? Então se você tiver com medo de alguém, ó, se você tem fobia de alguma pessoa, Thiago, a minha ansiedade bate quando eu estou diante de determinada pessoa, pois quando aquela pessoa chegar perto de você, na sua cabeça, você muda a voz dela, entendeu? Quando ela chegar falando, você imagina que ela está falando com a voz de uma galinha, né? Ou então você baixa o volume, imagina ela falando e não saindo nenhum som. Quando você começa a mexer com esses elementos, essa estrutura do pensamento, a ansiedade vai embora, porque a ansiedade é uma reação emocional. Quando você mexe na estrutura do pensamento, você mexe a resposta emocional. Beleza? Tentem fazer isso. É teste. Ah, Thiago, isso funciona com todo mundo? Não sei, é teste. Teste. Faça o teste. Ok? Faça o teste. Ó, minha esposa está aqui, a Rezinha está aqui. Quando a Renata chega brigando, ela nem sabe. Eu tenho ansiedade quando ela briga comigo. Mas quando ela chega brigando, eu fico imaginando ela. Aí, ó, muda o estresse, né? Muda o nível de ansiedade. Tô brincando, amor, calma. Não vai me esculhambar aqui na live, pelo amor de Deus, calma. Tô brincando, amor, tô brincando. Eu vou apanhar quando sair daqui, certeza. Ó, a Marli perguntou, ansiedade tem cura? É o que eu falei, ansiedade não é doença. Tem uma impropriedade aí, porque ansiedade não é doença. Mas eu sei o que você está perguntando. Você está perguntando, Thiago, todo esse sofrimento de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade, tem cura? Óbvio que tem. É óbvio que tem, mas por que as pessoas têm medo de falar isso, meu Deus? Né? É óbvio que tem. O que é a cura, minha gente? O que é cura? Gente, o que é cura? Se você colocar no Google aí, o que é cura? Cura quer dizer retomada da saúde. Simples assim, retomada da saúde. É óbvio que uma pessoa que sofre com transtorno de ansiedade, ela pode retomar a sua saúde psíquica, mas é óbvio. Então, portanto, tecnicamente, propriamente dito, o transtorno da ansiedade tem cura. Ok? Outra pergunta. Ó, quanto a essas questões de medicamento, gente, por exemplo, você acha que o medicamento sertralina, né, serve como ansiolítico? Eu não posso falar muito sobre medicamento aqui, sobre o medicamento específico, entendeu? Porque primeiro eu não sou psiquiatra, então eu não tenho poder para prescrever nenhuma medicação. Segundo, não sou, né, especialista em farmacologia para lhe falar dos componentes químicos aí da medicação. O que eu entendo do processo medicamentoso da ansiedade é sobre a substância, que é o benzodiazepínico e o antidepressivo, o que os antidepressivos causam no nosso corpo, você entende? Mas falar sobre determinada medicação, uma ou outra, qual é a melhor, eu não sei, porque para mim a melhor é determinada, é uma específica. Para outra pessoa, a outra pessoa se dá melhor com outra medicação, o outro se dá melhor com outra medicação. Você está entendendo? Então, eu não sou o especialista para falar sobre isso e eu não gosto de falar do que eu não sei. Então, é melhor você pedir aí, olha, chegar para o seu psiquiatra e falar, eu estou me sentindo assim quando eu estou tomando essa medicação, dá para ajustar? Porque o que eu sei é que dá. Tem várias outras opções aí para cada medicação, beleza? Um grande amigo que sempre me acompanha por aqui, que é o Tony, perguntou hoje sobre terapias alternativas também. Falou assim, pô Thiago, tem alguma coisa que eu posso tomar também com benzodiazepínico? E ele me falou qual era o benzodiazepínico que ele estava tomando, eu não vou lembrar agora. Mas aí eu falei pra ele,
Eu falei para ele o seguinte: Tony, presta atenção. Tem uma pesquisa alemã, 2 alemãos na verdade. Eles foram criadores eles são os criadores de um fármaco fitoterápico lá da Alemanha chamado Silexan. Depois você pode entrar no Google e pesquisar, bote lá no Google Silexan e lavanda francesa. Óleo de lavanda francesa. Pronto, o Tony está até aqui, ele pode dizer qual era a medicação que ele estava tomando. Presta atenção. Tem um óleo essencial, o óleo essencial está em alta, né? A saúde através da fitoterapia e do óleo essencial está em alta lá nos Estados Unidos, isso é febre. A gente chegou, estava eu e a Renata lá nos Estados Unidos, a gente foi naqueles Walmart lá, né? E quando a gente entrou no Walmart, tem a área de farmácia no Walmart, que são várias gôndolas, enfim. Cara, tem uma gôndola lá inteira, assim, que é só óleo essencial, só óleo essencial. Então, tipo assim, bombado lá nos Estados Unidos, tá começando a ficar muito forte aqui no Brasil. Os óleos essenciais, na verdade, compõem uma terapia milenar, é muito antiga, né, a terapia com os óleos essenciais, e tem uma funcionalidade muito bacana. Inclusive a lavanda francesa, para você colocar no seu quarto, para quem tem dificuldade de sono, ou então colocar aqui à noite no pescoço, para quem quer dormir, é fantástico. E ainda tem algumas empresas que elas produzem o óleo 100% puro, né? Então, para quem achar essas empresas que tem o óleo 100% puro, que inclusive algumas podem ingerir, tem essa pesquisa dos 2 alemães que eu falei para vocês é sensacional, porque eles falam o seguinte: olha, se você colocar 8 mg de lavanda francesa, que é mais ou menos 4 gotinhas desse óleo essencial, numa cápsula vegetal e tomar, é a mesma coisa de estar tomando lá o benzodiazepínio. Aí eles fazem a pesquisa científica, galera, o teste, né? Fizeram com um benzodiazepínico, também não vou lembrar o nome agora, mas se vocês lerem a pesquisa, vocês vão saber qual é o benzodiazepínico que eles utilizaram. Um benzodiazepínico, se eu não me engano, a dose era meia miligrama, se eu não me engano, meia miligrama e 8 miligramas do óleo de lavanda, que é 4 gotas do óleo de lavanda. Cara, a resposta ansiolítica do óleo de lavanda foi maior do que a do fármaco. Tem noção? Então, tá aí uma estratégia natural que vale a pena você dar uma pesquisada. Óleo de lavanda francesa, ok? Quero deixar aqui extremamente reforçado. Óleo essencial você não pode ingerir qualquer um. Então não vão dizer aí, o Thiago falou que a gente podia botar numa cápsula e tomar. Presta atenção, se você tomar qualquer óleo aí, óleo essencial, você tomar, depois você aparece morto no meio da rua aí e vão dizer que fui eu. Presta atenção, não estou falando isso. Óleo essencial você tem que ter cuidado com o qual você está comprando. Se você não tiver segurança de que aquele óleo essencial pode ser ingerido, use apenas com inalação e topicamente aqui, ou então num difusor no seu quarto. Existem poucas empresas que vendem óleos essenciais 100% puro que você poderia ingerir, ok? A Lucrécia está pedindo para eu responder ela, pelo amor de Deus. Fala, Lucrécia, cadê a pergunta? É aqui? Tu fez a pergunta na caixinha, Lucrécia? Porque é o que eu falo para vocês, gente. Se vocês fizerem pergunta nos comentários, eu me perco aqui, entendeu? Porque eu começo a falar, eu meto a primeira aqui e vou-me embora. Tem que fazer na caixinha. Tem que fazer na caixinha. Cadê? A Lucrécia colocou, esse é um bom momento para começar a tomar remédios para ansiedades? Olha, depende. Né? É o que eu estou falando para vocês, depende. Eu não posso prescrever medicação para vocês, eu não sou psiquiatra. Você entende? É um bom momento para procurar ajuda. Né? É um bom momento para procurar ajuda. Agora, cada caso é um caso. Existem vários casos de ansiedades que não necessitam da terapia medicamentosa, beleza? Você consegue controlar só com a terapia. Entenda uma coisa, eu não estou aqui defendendo a medicação, não tenho que defender o que diz defender, gente. Petição não é isso. Eu só estou falando que para determinados casos, a medicação é extremamente importante. E eu nunca falei aqui que a medicação cura, porque a medicação não cura. A medicação, assim como todas essas estratégias paliativas, elas só diminuem ou omitem os sintomas. E essa omissão dos sintomas, esse desaparecimento dos sintomas, por mais que esteja sendo causado por uma medicação ou por uma alternativa, alguma estratégia paliativa, ela é extremamente importante no processo terapêutico. Mas se você ficar vivendo só de remédio, só das estratégias, respiração diafragmática, descrição do entorno, só das estratégias, você não vai curar esse negócio e você vai passar esse negócio aí com o resto da sua vida. Vai ser aquela galera que fica 10 anos sofrendo com ansiedade. Tá entendendo por quê? Eu sempre falo isso aqui.
que eu sempre falo isso. Agora a Maria fez a pergunta de $1 milhão, né? E o que é que traz a cura da ansiedade? O que é que traz a cura da ansiedade? Não tem uma coisa só. Você sai do transtorno de ansiedade quando você compõe uma série de fatores, que é exatamente esses 7 pilares que eu falei pra vocês, que eu vou falar lá na Semana da Ansiedade. É porque vocês são muito ansiosos. Né? Mas eu vou falar lá na Semana da Ansiedade exatamente esses 7 fatores que você ajusta na sua vida, porque alguns deles acontecem apenas com uma decisão. Você toma a decisão, pá, você ajusta, a coisa já está acontecendo, você entende? A melhoria já vem ali nos primeiros dias, né? Mas tem alguns desses 7 fatores que eles levam um tempo, você entende? Levam um tempo para acontecer. Por exemplo, eu sempre falo que a base de toda mudança para você controlar o transtorno de ansiedade está no alcance da sétima camada da personalidade. Aqui entra a história da teoria das 12 camadas da personalidade. Presta atenção nisso. Parte desses 7 pilares é o alcance da 7ª camada da personalidade. Ora, para resumir, alcançar a 7ª camada da personalidade não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Você entende? Existe um processo a ser realizado para você sair, por exemplo, da 4ª camada da personalidade, que é essa camada extremamente ansiosa. Eu vou explicar para vocês na Semana da Ansiedade por que a 4ª camada ela é crítica e assim, sem nenhum tipo de agressividade, sem nenhum medo, tecnicamente falando, sem nenhum medo de expressar isso aqui. A maioria da galera que está ali naquele canal do WhatsApp da gente, mas a maioria, 90 e tantos % ali, olha, tá encruado na 4ª, mas não tá só na 4ª camada, não tá na 4ª camada enfiado e enterrado na 4ª camada. Você entende? E o trabalho que a gente vai fazer lá é exatamente de tirar essa galera da 4ª camada e levar para a 5ª, para a 6ª e para a 7ª camada. Você tá entendendo? Isso pode levar quanto tempo, Thiago? Não sei, né? Pode levar 1 mês, pode levar 2 meses, pode levar 6 meses, pode levar 1 ano. Depende da velocidade que vocês estruturarem o que precisa ser estruturado para chegar na 7ª camada. Você tá entendendo? Então, quando a pessoa chega na 7ª camada da personalidade, ela está vivendo no mundo por uma motivação diferente. Então, todas essas ansiedades que chegam até o peito dela atacam ela de uma forma, mas ela consegue a autotranscendência, ela consegue estar fora, olhando para ela, e é exatamente esse olhar de fora, de posse das outras estratégias, das outras 6 estratégias, de posse dessas 6 estratégias, de olhando de fora para ela, essa ansiedade não vira transtorno de ansiedade, não vai para crise de ansiedade, você entende? Então, existem 7 fatores que compõem esse processo terapêutico para tirar a pessoa do transtorno de ansiedade. Por isso que eu não posso dizer assim para você, ó, Jéssica. Ah, não é Jéssica não, deixa eu fazer aqui com a pergunta. Foi a Lucrécia ou foi outra pessoa que falou aqui, não foi? Uma pessoa perguntou aqui, deixa eu ver, cadê? Foi exatamente a pergunta que eu estou respondendo agora. E como é que cura, não foi? A pessoa perguntou, e como é que cura, meu Deus, esse negócio? Quem foi? Ah, tá aqui, foi a Maria José, perguntou, e o que traz a cura? Então, é o que eu estou respondendo. Não dá para responder assim, ó, é isso, Maria José, não dá para falar isso. Você entende? Porque são 7 pilares que você tem que atentar. E pelo menos 2 desses pilares, 2 desses 7 pilares, não acontece com uma decisão e da noite para o dia. Acontece com a implementação de algumas decisões e alguns hábitos no dia a dia. Por isso que é tão importante você conhecer as 7. Porque, como tem 2 que não dá para acontecer da noite para o dia, as outras 5, elas dão suporte para que você consiga se manter controlado e equilibrado até as 7 estar acontecendo na tua vida. Tá entendendo? E é isso que a gente vai aprender lá na Semana da Ansiedade. Tá bom? Foi bom demais. Quando falta um pouquinho ar é porque foi bom demais. A Fatinha colocou, eu tomei uma decisão de cabeça quente, me arrependi e agora não tem mais volta. Olha, quando a gente tá de cabeça quente, a gente faz merda. O problema da vida ansiosa qual é? É porque o ansioso, praticamente ele está sempre de cabeça quente, entendeu? Mesmo que o ansioso não esteja com raiva, mas como ele está angustiado e agoniado com os próprios pensamentos, praticamente a estrutura do pensamento ansioso é a mesma estrutura de um pensamento de cabeça quente, entende? Por isso que o ansioso ele nunca toma decisões bem pensadas, porque ele não tem essa paciência para fazer um bom planejamento, ele é ansioso, entendeu? Esse cara não é bom de planejar, ele tem agonia, ele tá mal com o corpo dele, ele tá mal no dia a dia, esse cara não consegue organizar nem a casa dele, vai organizar os pensamentos dele, você tá entendendo? Então, é por isso que a gente precisa tratar logo a ansiedade, cara. A gente não tem a mínima noção da quantidade de prejuízo que essa ansiedade traz pra gente.
Eu não entendo quando tem uma pessoa que está sofrendo com ansiedade todo dia e não busca ajuda o mais rápido possível. Eu não entendo. Porque de fora eu consigo ver a quantidade de prejuízo que traz para os relacionamentos, prejuízos financeiros, prejuízos sociais, né? Porque a pessoa está sem força. A pessoa está literalmente doente, entendeu? É uma psicopatologia. Mas pode ser tratada, né? Beleza, gente? Acho que foi, né? As outras perguntas que tem por aqui. A Jéssica perguntou, quanto tempo do início da medicação faz efeito para as crises? Depende, né? Tem medicação, os benzodiazepínicos, são os conhecidos calmantes, né? Os conhecidos calmantes agem rápido, né? Agem rápido. Tanto que quando você vai a uma emergência ali, que aquela pessoa dá um Rivotril ou outro benzodiazepínico, a coisa age ali em 5 minutos, né? 5 minutos, 10 minutos. Depende da medicação. Agora, se você tá falando do efeito sistemático, isso é até uma coisa importante para se falar, todos esses fármacos, tanto os benzodiazepínicos como os antidepressivos, eles trabalham com um negócio chamado concentração plasmática. O que é isso, Thiago? Para eles alcançarem um nível de ação eficaz no teu organismo, precisa de um tempo de administração. Então, é por isso que geralmente quando a galera começa a tomar as medicações, elas reclamam de efeitos colaterais ali na primeira semana, sono, algumas com suadeira, tonteira, não sei o que. Mas presta atenção, existe ali um período de 7 a 14 dias que é extremamente necessário você aguentar, suportar aqueles incômodos, porque depois disso desaparece, cara, desaparece, entendeu? Eu lembro que quando eu comecei a tomar medicação lá em 2006, a primeira vez que eu estava tomando, por exemplo, o benzodiazepínico, né, o calmante, cara, eu passei uma semana praticamente dormindo, entendeu? Eu fiquei assustado, eu fiquei assim, caramba, bicho, acabou minha vida, né? Porque eu vou passar a vida na cama agora. Eu não podia encostar que eu dormia. Passou uma semana, acabou, ficou normal, não sentia mais sono e estava tudo certo, entendeu? Então, se permitam essa fase de teste para se adequar à medicação e chegar nesse nível da concentração plasmática, onde aquela química agora está fazendo parte do teu metabolismo diário, tá bom? Porque vai ter o efeito colateral, principalmente nos primeiros dias, tá? Ah, Thiago, já passou um mês e esse efeito colateral não sai. Vá ao seu psiquiatra para ele mudar a medicação. Ele sabe disso, é normal também as pessoas não lidarem bem com determinadas marcas, determinados medicamentos. Ele vai lá e ajusta a medicação. Tem vários tipos hoje de benzodiazepínicos e de antidepressivos, tem vários tipos e os médicos sabem fazer esse ajuste, tá bom? Show de bola, gente. Que Deus abençoe. Ah, tá aqui. Tony fez uma pergunta boa, cara. Ó, tomo cerveja zero álcool, prejudica? Não, né? Teoricamente não. Teoricamente não. É aquele negócio que eu te falei, é importante o autoconhecimento alimentar para você saber se tem algum elemento ali naquela cerveja que você não fica muito bem com ele. Por exemplo, eu não posso comer nada à base de milho, né? Eu já falei isso para vocês. Se essa cerveja tem algum tipo de trigo, sei lá, milho, enfim, se eu não vai me fazer mal, tá entendendo? Agora, o álcool em si é contraindicado para ansiedade. Por isso, se forem consumir álcool, que seja em doses extremamente baixas, né? Seja uma coisa extremamente equilibrada. Não entrem no movimento de compulsividade pelo álcool, porque álcool, quanto maior a quantidade, maior a ansiedade, certo? Por exemplo, tem gente que confunde porque quando você toma uma cervejinha, toma um vinhozinho, né? Toma uma cachaçinha lá, aí na hora você fica excelente. Olha, ansiedade zero. Ansiedade zero. Você quer um remédio para ansiedade na hora? Tome uma cachaça que passa na hora. Agora esteja preparado para o efeito rebote. Porque na hora passa tudo, filho. Você é o cara mais saudável do mundo quando você está tomando uma. Mas no outro dia vem o efeito rebote, o efeito do álcool, o efeito da sobrecarga do fígado no metabolismo, o efeito da insulina. Vem toda essa parada aí que vai te lascar no outro dia. Por isso o álcool é extremamente contraindicado para quem sofre com ansiedade. Ok? Né? Na hora que você está bebendo, Tony, é maravilhoso, mas no outro dia você vai ter a pior crise de ansiedade que você já teve, né? Pode ter certeza disso. Então, se forem tomar álcool, olha, só para acompanhar ali, coisa pouca, você não está no momento de tomar álcool, beleza?
20 segundos para acabar a live. Bate o print aí, galera, e compartilha. Bate o print e compartilha. Vamos divulgar esse canal aqui, porque muita gente precisa ouvir essas informações, cara. Aqui é canal sério, não é canal bobinho, não, de blog. Bate o print e compartilha, marcando o canal aí pra galera que precisa disso. Vamos junto. Valeu, obrigado. Beijo.